Dando continuidade aos exercícios de limites, gostaria de relembrar uma propriedade importante que diz o seguinte, que o limite de uma função, que eu vou chamar de f de x, quando a variável x tende a um número, que no caso eu vou chamar de a, ele existe se e somente se os limites laterais dele existirem e forem iguais. Então, no caso, o limite dessa mesma função f de x, quando x tende a a pela esquerda, então a gente usa um símbolo menos aqui, que é para dizer que para valores à esquerda de a, ou seja, menores do que a, esse limite tem que ser igual ao limite da mesma função f de x para x tendendo a a pela direita. Então a gente usa esse símbolo mais para falar que é pela direita de a, ou seja, para valores maiores do que a. Então, considerando um exemplo gráfico, considere a f de x como sendo 1 sobre x. Então, essa função ela tem esse formato. Conforme eu vou aumentando o valor de x, ela vai diminuindo. E conforme eu chego a valores próximos de zero, ela vai aumentando indefinidamente. Ou seja, ela vai tendendo ao infinito conforme eu vou me aproximando de zero pela direita. Em outras palavras, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, ele vai ser infinito. E se você pensar, por exemplo, como x, um valor próximo de zero, por exemplo, 0,01, então 1 sobre x vai dar 1 sobre 0,01, que é igual a 100. Agora, se eu pegar um valor mais próximo de zero ainda, por exemplo, 0,0001, então 1 sobre x vai dar 1 sobre 0,0001, que vai dar 10.000 no caso. Ou seja, conforme eu vou me aproximando do zero, utilizando valores maiores do que zero, ou seja, a direita de zero, essa função vai tender a infinito, ou seja, para x tendendo a zero pela direita, 1 sobre x vai ser infinito. Por outro lado, se você utilizar valores negativos, a gente vê que essa função se comporta mais ou menos assim. Conforme eu vou me aproximando de zero, utilizando os valores negativos, ela vai tender a menos infinito. Ou seja, o limite da f de x para x tendendo a zero pela esquerda vai ser menos infinito. Isso porque eu estou pegando valores negativos. Então, por exemplo, se x for menos 0,01, 1 sobre x vai ser menos 100. O mesmo vale aqui. Se for menos 0,0001, 1 sobre x vai ser menos 10.000. Então, como a gente pode reparar aqui, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é diferente do limite de f de x, quando x tende a zero pela direita. Então, isso implica que o limite de f de x, quando x tende a zero, não existe. E para ele existir, os dois limites, tanto você aproximando pela direita quanto pela esquerda, precisam ser iguais. Caso contrário, a gente considera que ele não existe. Então, só recapitulando essa propriedade, o limite da uma função f de x, quando x tende a um valor qualquer, no caso eu chamei de a, ele só vai existir se os limites laterais dele forem iguais. Ou seja, se o limite de a de f de x, quando x tende a pela esquerda, for igual ao limite de f de x, quando x tende a pela direita. Então, sabendo disso, a gente consegue resolver o exercício 5. Ele fala, para a função f, que é essa função aqui do gráfico, diga o valor de cada quantidade indicada, se ela existir. Se não existir, explique por quê. Então, na letra A, ele pergunta qual é o limite da função f de x quando x tende a 1. Então, 1 está aqui. Então, conforme a gente pode ver, se a gente se aproxima de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor vai tender a 2. Então, a resposta final é 2. Na letra B, ele pede qual o valor da f de x quando x tende a 3, pela esquerda. Então, o 3 está aqui. A gente vê que conforme ele
se aproxima do 3 pela esquerda, ou seja, pelos valores menores que o 3, o valor vai ser essa altura, que está entre 2 e 0, ou seja, a resposta final é 1. Na letra C, ele já pede qual o valor da mesma função f de x, só que x tendendo a 3 pela direita. Então, esse sinalzinho mais indica que é pela direita. Então, conforme a gente observa aqui, a função, conforme a gente vai tendendo a 3 pela direita, a função tende ao valor 4, que é a resposta final. E já na letra dele pede qual é o limite da função f de x quando x tende a 3. Só que agora ele não coloca nem o mais nem o menos. Ou seja, ele quer saber o limite da f de x, considerando tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas como a gente já viu aqui nessa propriedade, o limite só vai existir se os limites laterais dele forem iguais. No caso, o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda é diferente do valor tendendo a 3 pela direita. Então, esse limite aqui não existe. E por fim, na letra E, ele pergunta qual o valor da função quando x é igual a 3. Então, você vê que tem, no ponto do x igual a 3 tem uma bolinha pintada. Isso indica que o 3 pertence ao domínio. Ou seja, f de 3 existe. O fato de ter essa bolinha de rosa pintada aqui indica que x igual a 3, ou seja, o número 3 ele pertence ao domínio da função. Então, a f de 3 existe. E no caso, a altura aqui é 3. Então, a f de 3 vale 3. Então, simplesmente é uma notação que ele usou, indicando que o 3 pertence ao domínio da função, ou seja, a f de 3 existe, e no caso, a altura dela aqui é igual a 3, então f de 3 é igual a 3.